Professora, bem-vinda. Então, Obrigada. aí a nossa aula aberta, a nossa última aula aberta, né, que fecha aí essa edição especial que a gente criou, né, primeiro para a gente se sentir envolvido com alguma coisa nesse primeiro mês, né, nesses 45 primeiros dias de epidemia, de isolamento social. Então era algo que a gente nunca tinha passado. Eu acho que foi bem importante, bem interessante trazer isso para a gente sair um pouco desse isolamento com esse conteúdo, né? Né, e segundo, trazer esse conteúdo atualizado, esse conteúdo né, que vai aí, então, da ciência da informação para para a comunicação de uma forma transdisciplinar, né? E aí, então, hoje a gente tem uma doutora, né, doutora Magali Prado, que veio nos prestigiar aí com a aula aberta especial, a última, então, desse ciclo, né? Falando... vamos dizer, desse ciclo, né? Exato, né? Trazendo aí análise do cenário de redes sociais e mídias. Então, perfeito. Começamos lá com produtos digitais e experiência do usuário, passamos por um monte de assuntos, né? Desde a gestão do conhecimento, curadoria de conteúdo, embalde marketing, um monte de coisa para chegar aqui hoje e ouvir, né, a nossa professora falar de análise do cenário de redes sociais e mídias. Professora, então, por favor, fique à vontade, a aula é toda sua, né? Você, então, prefere que os alunos participem no meio... Eu prefiro, se possível. Se tiver uma dúvida, você estiver falando algum conceito, pergunta, isso, por aí, né? Acho mais dinâmico. Que legal, então, professora. Então, fique à vontade, a aula é toda sua, eu vou ficar aqui acompanhando, quietinho, acolhendo aí, dando permissão para o pessoal entrar para a aula. Ó, já temos aí uma grande leva de alunos chegando, alunos aí que nos acompanham desde o começo também, a Sunamita, lá do Ceará. Tem isso também, professora, gente do Brasil todo. Do Brasil todo, né? Do Amapá, literalmente do Iapoque ao Chuí. Tá? Que legal, isso é muito legal. Ou do Monte Roraima ao Chuí, para dizer. Tá? Ó, Priscila de Floripa. Isso aí, gente, vamos dizer de onde somos aí, ó. Floripa, Campinas. Que legal. Bom saber, né? Salvador, epa, Bahia. Olha, Rio. Muito legal. Tem uma Prado aí, minha parente. Ó, a Maíra. Minha prima. O Luiz Marcos aqui do ABC. Marília de São Carlos. O pessoal da Federal de São Carlos. Direto o pessoal da Unirio, a Leila. Olha aí. Ó, a Maíra é prima. Já virou prima. Que legal, professor. Então fique à vontade, por favor, a sala é toda sua. Tá bom, Charlie, obrigada, viu, pelo convite. Adorei o convite de participar dessa leva de aulas abertas. Todas as aulas deveriam ser abertas, né? Eu acho que deveria estipular uma lei que deixasse as aulas todas abertas, porque a gente pode trocar figurinhas. E o que eu queria, primeiro, antes de explicar um pouco sobre o curso, queria falar um pouco também do que eu já fiz, para que os alunos pudessem, então, fazer perguntas e trocar ideias, tirar dúvidas, e daí a gente pode até encaminhar a aula pelo tema ou pelos temas que eles querem. Então, eu gostei muito de saber de um monte de gente aqui, estou emocionada em saber que tem um monte de aluno aqui, bacana isso, viu? 40 pessoas nesse chat, caramba! Então, eu não sei, realmente é complicado a gente conversar com todos ao mesmo tempo, então, talvez fosse o caso de quando eu vejo o sinalzinho do microfone aberto, acho que o aluno pode levantar a mão, tal, ou meio que entrar para interromper
entrar para interromper e aí eu paro e respondo as questões. Eu estou com uma obra aqui, não sei se vocês estão ouvindo um barulho. Ó, tá vendo? Eu espero que isso não atrapalhe muito. Então, vamos lá. Eu pensei em conversar com vocês sobre redes, as redes sociais, em que pé que elas estão, falar um pouco do estado da arte, das plataformas, como que elas estão trabalhando atualmente, porque, assim, elas mudam muito. Eu tenho alguns livros publicados, nesses livros eu sempre falo dessas plataformas, porque desde o início, desde esse meu primeiro livro, eu até estava mostrando para o Charlie, esse meu primeiro livro ele é de 2006. É um livro sobre produção de rádio. Ele é um manual. Então, nessa época, eu era apenas uma manualista. E aqui eu realmente já trocava umas ideias em cima de plataformas, porque eu já falo no último capítulo sobre audiocast, que seria, na verdade, podcast, mas eu prefiro chamar de audiocast. Então, aqui eu já falo um pouco sobre, no caso aqui, plataformas de áudio, que não sei se vocês sabem, nossa, estourou de novo, explodiu essa questão do podcast. A gente pode até aprofundar um pouco mais, se vocês quiserem, porque é muito legal fazer audiocast hoje em dia, né? Já deixa eu explicar por que eu uso audiocast e não podcast. Alguém entrou aí que eu vi o barulhinho. Então, na verdade, os dois termos estão certos. Quando surgiu o termo podcast, ele veio muito atrelado à época do primeiro player, né? Que era o iPod. Foi o primeiro player que todo mundo começou a usar, que todo mundo começou a fazer experiências com audiocast. Então, muita gente achava que tinha que ter um iPod para poder fazer o tal podcast. Nessa época, eu dava umas oficinas para pessoal carente e tal, e eu ia em alguns lugares e eles falavam, professora, não tenho iPod. Eu falei, não, nós vamos fazer audiocast. Aí abri o computador e, que nem agora, tem um microfone e você grava no computador. Você baixa um software livre, como um Audacity, e você pode gravar um audiocast. Então, não precisa ter nenhum player, né? Na época já tinha alguns do Xing Ling, alguns chineses que faziam algumas versões muito próximas do iPod, e era possível fazer, então, audiocast em qualquer player no celular. Mas as pessoas atrelavam essa marca. Então, para quê? Né? Para que atrelar essa marca? Para que fazer com que as pessoas não façam audiocast achando que tem que ter um aparelho da Apple? Então, eu resolvi cunhar audiocast. E aí foi muito legal, por um lado, porque muita gente começou a adotar, inclusive pensadores do rádio, pensadores importantes da mídia sonora, começaram a adotar, e eu ficava feliz toda vez que eu via alguém adotando audiocast no lugar de podcast. E, por outro lado, todas as listas de discussão de podcasters, eles reclamavam, porque eles falavam que eu estava... Espera um pouquinho só, eu vou pedir para o meu marido falar um pouco mais baixo. Marcos. Voltei. Todo mundo em casa é complicado, né? Sim, professora. Eu tenho um gatinho. Eu volta e meia, aparece o gatinho e volta. Então, eu não tenho gatinho para me atrapalhar, mas o maridão às vezes fala mais alto. Mas que, né? Eu já pedi para ele mais para lá. Então, gente, eu estava falando da questão de você usar o termo, né? O termo, muitas vezes, ele pode estar atrelado a alguma dificuldade de entendimento. No caso, estava, além disso, atrelado a uma marca. Então, eu comecei a usar audiocast. Os podcasters começaram a ficar com raiva de mim, começaram a brigar comigo, dizendo que era tão difícil fazer com que as pessoas entendessem o que era podcast. E eu ia lá e
trocava o nome naquele momento. Oi. Naquele momento era 2004, por aí. Então, vamos lá. Estava seguindo, para quem está chegando agora, eu estou falando do meu livro de produção de rádio, que é para você fazer programas de rádio de qualquer espécie. Então, musicais, comerciais, literários. Aliás, gente, fiquei triste hoje. Fiquei triste porque morreu pelo Covid-19 o Marcelo Bittencourt, que trabalhou comigo na Rádio USP. Quer dizer, eu trabalhei com ele porque, na verdade, eu era produtora independente na Rádio USP, fiquei 10 anos lá, e ele era um querido, uma pessoa fenomenal e um artista, um poeta. Nossa, fiquei muito chateada hoje. Mas, enfim, isso aqui é para você fazer rádio em qualquer plataforma, inclusive nessas plataformas atuais, onde você pode fazer audiocast, tá? Audiocast é a mesma coisa que podcast, seria um podcast com um traço em cima, um risco em cima, porque hoje voltou a onda e todo mundo só fala em podcast. Bom, vamos lá. Eu também tenho um estudo, se vocês quiserem perguntar sobre o ciberativismo, desse livro aqui. Esse aqui eu lancei em 2015 e foi bem em cima do forte, né, das manifestações. O ciberativismo, eu comecei a estudar como podia fazer ativismo no ciberespaço. O ciberespaço bem nessa questão bélica, né, que ele é essa questão que vem com essa força de luta, essa força de protesto mesmo. Então, eu comecei a estudar o ciberativismo, e aí, quando eu fui qualificar para a pesquisa, poder continuar e terminar, os qualificadores me pediram, era interessante que você fizesse um estudo de caso. Quem faz pesquisa sabe que a gente começa a pesquisar, depois passa por uma banca, e essa banca vai nos dizer se tá bom, se o caminho tá bom, se a gente deve fazer alguma coisa, ou deve fazer outra coisa, se deve ir para algum outro lado, sugerem autores e tudo mais. E aí, a sugestão foi, seria interessante que você tivesse um caso, né? Um caso para exemplificar o ciberativismo. Aí eu fiquei pensando, puxa, que caso que eu vou pegar? Na época, era 2013, fim de maio de 2013. Eu pensei, vou pegar a Marcha das Vadias. Por quê? Porque era um movimento internacional, começou no Canadá, mas já tinha tomado o mundo inteiro, e aqui no Brasil também tinham várias marchas, né, de vadias. Então eu falei, vou fazer da Marcha das Vadias. Mas, olha o que aconteceu, pessoal. 2 dias depois, estourou, né, a grande manifestação de 2013, que começou pelo aumento da passagem, né, de transporte público, porém, já tinha, esse movimento já existia há muito tempo, né, do passe livre, mas estourou, explodiu nessa época, com muita gente na rua, assim, milhões de pessoas na rua. Eu falei, não, eu vou ter que falar sobre esse movimento de 2013, né, que seria a nossa primavera, né, de 2013, só que era junho, então seria o nosso outono, digamos assim, né, outono brasileiro. Então, acabei que eu fiz o estudo de caso dele nesse livro, então, de 2013. Aqui eu falo como a mídia tradicional reporta os acontecimentos na internet, e como as próprias redes não só reportam, como participam, né, do movimento, das manifestações, fazendo ponte entre elas. Então, tinha gente que escrevia no Twitter, passava para o Facebook, do Facebook ia para o Snap, ia para o Instagram, ia mandando mensagens para todo mundo. E eu começo explicando desde as primeiras manifestações de ciberativismo, que foram pelo SMS. O antigo SMS,
E quem não sabe, era só as mensagenzinhas que a gente fazia. Hoje a gente usa muito WhatsApp, Telegram e tal, mas antes a gente usava um torpedo, né? Então, tanto que eu chamo da mídia torpedista as redes sociais. Eu falo redes sociais como um todo, né? Porque não dá para pôr no subtítulo todas as redes. Então, eu pus redes sociais no geral. Mas, então, é desde a mídia torpedista, que eu também conheço esse nome, para dizer que na época de mandar torpedo, você já podia regimentar pessoas para ir para as ruas. Então, era um movimento das redes para as ruas, das ruas para as redes. Um levava ao outro. Então, é um exemplo muito bacana de como você pode trabalhar a interatividade das mensagens, né, em rede, para que todo mundo possa, então, se encontrar e se comunicar. Então, é uma forma muito de redes interativas, esse ciberativismo. Então, nesse livro, além de você ter como a cobertura mainstream fez dos acontecimentos, você também tem como as mídias, né, as redes sociais, cobriram todas as manifestações. Né? Então, pelo menos essas manifestações que eu escolhi como um exemplo de estudo de caso. Aí eu tenho esse livro aqui, que é o Web Jornalismo, porque eu também sou jornalista, aliás, eu não apresentei minha formação, mas o Charlie já falou que eu sou doutor em comunicação e semiótica, né? Então, eu fiz, vamos começar de trás para frente, o doutorado em comunicação e semiótica, na PUC, depois eu fiz um mestrado em tecnologias da inteligência e design digital, também na PUC. Antes disso eu fiz um lato sensu em comunicação jornalística, e fiz jornalismo na Casper Libero. Então, e fui dar aula na Casper Libero depois. Sabe aquela história do aluno que volta ao mesmo lugar para dar aula? Então, vocês, quando estiverem estudando nas faculdades de vocês, caprichem, né, nos estudos, nos trabalhos, na assiduidade, na participação, que depois, de repente, vocês podem voltar a dar aula na mesma instituição, né? Então, aí, como eu fiz jornalismo, como eu estudava rádio na internet, aí eu comecei a estudar também a multimídia. Então, assim, não é só fazer rádio na internet, você faz o rádio, você faz o vídeo, você faz o gráfico, você faz a animação, você faz tudo, você pode fazer, né? Várias mídias, que seria multimídia, você pode fazer na internet. Então, aí eu fiz um estudo de web jornalismo, que seria o jornalismo na web. Não gosto muito desse termo, né, desse título. Cheguei a brigar com a minha editora, eu queria outro nome e tal. Porém, não podia ser jornalismo digital, porque já existe, é minha concorrente, e ciberjornalismo acho que não é o caso, porque tem aquele ciber, né, aquele prefixo muito forte, e aí eu queria alguma coisa que fosse jornalismo na internet mesmo, porque não necessariamente você precisa estar na web para fazer jornalismo. E aqui no nosso assunto, que não é só na esfera do jornalismo, mas na esfera da comunicação como um todo, ou seja, na informação, você não precisa, para informar, você não precisa estar exatamente na web. A gente estava falando agora há pouco de audiocast, você pode fazer audiocast no iTunes, no Spotify, no SoundCloud, você pode fazer em vários players que não necessariamente é numa página www. Você pode fazer direto no player. Então, você não precisa estar na web para fazer, por exemplo, informação em aplicativo. Tem gente que não faz aquelas newsletters e tal. Você faz e vai jogando em aplicativos. Então, você não precisa estar necessariamente na web. Mas, enfim, a capa, fui eu que fiz a capa. Eu fiz uma nuvem de tags. Gosto muito de nuvem de tags. Então, são as principais palavras que constam no livro, acabaram formando esse desenho. Porque a nuvem de tag, eu vi que a aula do Charlie, aliás, foi a única que eu tive a oportunidade de assistir o começo, eu vi que ele fez uma com vocês, eu achei bem legal fazer essa nuvem de tags
assim, online, em tempo real, né? Mas, então, normalmente assim, se faz um texto, por exemplo, e joga numa ferramenta, e essa ferramenta te traz as palavras-chave mais utilizadas no seu texto. Então, aqui formou essa nuvem. Então, todos esses assuntos constam, né, dentro do livro. Aqui tem colaborativa, tem a ver com o tema de hoje, que é redes interativas, que não deixam de ser colaborativas, ou até mesmo participativas, cooperativas, tudo que possa juntar essa colaboração. Aqui eu falo de personalizar. Personalizar também é um modo muito atual, que você só personaliza aquilo que você quer ter, aquilo que você quer consumir, aquilo que você quer ler, mesmo que você leia mais tarde. Quem não tem aquela aba, né, no computador, para ler depois? Você vai jogando lá para ler depois, aí fica aquela lista de coisas para ler, né? Mas, enfim, é uma tag que você vai personalizando. Eu quero ler sobre isso, quero ler sobre aquilo, não quero ler tal coisa. Quando você bane alguma coisa, você vai banindo, você vai montando o seu perfil, né, dentro do seu computador, se você deixa ele fazer, né, a scroll, e aí ele vai formando o teu perfil. Então, ele já sabe o que você gosta, o que você não gosta, então ele já vai personalizando o conteúdo que você vai consumir. A gente tem que pôr uma vírgula aí e tomar um pouco de cuidado. Porque se você também personaliza demais, você deixa de receber, né, material que por acaso você não sabia que você gostava e pode gostar, né, de consumir, ou até assim, para você se surpreender, né? Poxa, não pensava. Professor, Oi. esse não seria o grande risco do algoritmo? Exatamente isso. Ou seja, ele se vicia em tanto em nos conhecer que vai chegar um momento que a gente não consegue sair da famosa bolha. Bolha, isso? né? Exatamente. A bolha, se a gente for ver a bolha no físico, né, no espaço físico e não no ciberespaço, é como assim, a gente encontra nos amigos que a gente curte, que pensam mais ou menos igual a gente, que tem uma posição política mais ou menos parecida, que tem as mesmas preferências. No ciberespaço, ele é mais fechado ainda, né? Você vai, conforme você vai, a gente fala bloquear, né? Eu vou bloquear essa pessoa, eu vou bloquear esse assunto, não quero saber dessa notícia, não quero ter esse tipo de discussão. Você vai bloqueando o algoritmo, como você bem falou, Charlie, ele vai moldando aquilo, então, que você deve receber na cabeça dele. Ele acha, então, que ele quer fazer. No começo, vamos lá, no começo a gente achava até bom, porque a gente achava assim, poxa, né, tá fazendo um serviço pra gente. A gente entrava no Google, já aparecia tudo que assim, se você colocava uma coisa para você pesquisar, mas aparecia do lado já um monte de coisa que você já estava pesquisando antes, mesmo no Gmail, e depois no Face também, conforme as coisas que você ia pesquisando, a máquina ia te trazendo também material que eles achavam que era do seu interesse. E muitas vezes eram. Então, o que acontece? No começo a gente ficava feliz, que bom, né? Já está me ajudando, facilita a minha vida, um primeiro passo, tá? Eu não tenho que ficar que nem louca procurando. Mas depois você começa a pensar, ele está cerceando também, né? Ele está te impondo certas coisas. E se você vê isso como vamos extrapolar. Então, eu estou no Waze, que acho que todo mundo usa, quem tem carro usa. Quem não tem carro percebe no Uber, tal, que o pessoal usa o Waze. O Waze, você põe o caminho, muitas vezes ele te dá o caminho para você chegar mais rápido e fugir dos bloqueios, da enchente, de uma manifestação. Hoje não temos, mas, aliás, até temos, né? Não vamos nem entrar nesse quesito, mas... E aí, o que eu quero dizer assim, manifestações para abrir o comércio, que eu acho que não é o caso atualmente por conta da quarentena. Mas voltando, você está no Waze e ele começa a te levar por um caminho que também passa na frente de um patrocinador.
Então você já fica achando, mas eu podia fazer aquele outro capítulo, estou fazendo esse, e é porque tem os patrocinadores do próprio software, do próprio aplicativo, aí você já começa a ficar achando que não precisaria ser aquele caminho, então você já começa a duvidar também. Então a questão do algoritmo é que ele vai moldando o teu perfil, vai te dando coisas que você quer, e conforme também ele vai te dando material, ele vai refinando, né, o que ele precisa saber de você. Então, óbvio, eu acho muito legal a gente ter as redes sociais, porém, a gente tem que tomar cuidado com elas. E tem algumas pessoas que são bem radicais, e eu concordo até com essas pessoas, tal, porém, como eu estudo isso, eu tenho que estar em todas as redes. E quem estuda comunicação, informação, precisa também entender como elas funcionam, precisa estar nas redes para poder falar delas. Não adianta você também falar de alguma coisa se você não conhece os meandros. Então, o meu supervisor do meu pós-doc, eu não terminei minha formação, né, mas eu faço atualmente um pós-doutorado na USP, na ECA, e o meu supervisor é o Eugênio Butti. Ele, por exemplo, não usa as redes sociais, não usa nenhuma rede social, ele não tem perfil, quer dizer, até tem perfil, não usa, não coloca nada, porque ele acha que ele não vai colocar conteúdo nessas redes de graça, né? Ele não vai trabalhar, vamos supor, se for no Facebook, ele não vai trabalhar para o Mark Zuckerberg, né, entrando com conteúdo, com imagens, com vídeos, com opinião, tá, informação, sendo que ele não vai receber nada em troca. Ele tem razão, né? Tem razão total. Mas aí eu fico pensando, poxa, se eu estudo as plataformas, se eu estudo como usar as plataformas para a gente poder se comunicar, se eu estudo as plataformas, como o algoritmo vai incidir em manipular a gente, eu tenho que estar lá dentro. Eu já fiz até algumas experiências de entrar com um perfil fake, aí não vamos misturar com fake news, porque o perfil fake sempre existiu, né? No Twitter, no Face, essa coisa de você ficar escondido atrás de um avatar e ninguém saber quem você é. Sempre existiu, desde que as redes começaram. Eu já até fiz esse tipo de experiência para poder não, por exemplo, não como Magali Prado, estar colocando conteúdo, e sim para só fazer experiências. Agora, as redes elas são muito interessantes, então, inclusive por trás de avatar dá para você descobrir coisas, né? Você entra em grupos que você normalmente não entraria. Hoje, por exemplo, eu tenho vários grupos que eu entro no WhatsApp, por exemplo, de fake news, porque eu estudo as fake news. Agora, obviamente, eu não teria nenhum interesse em ficar lendo fake news, ou disseminando fake news, vendo, mas eu preciso saber como é que eles funcionam, quando é robô, quando é pessoa e robô, né, o híbrido, o ciborgue, então como que eles estão agindo, né, em que momentos, em que situações, né, e por quê, né, e o que isso ocasiona, porque a fake news, ela tem sempre um motivo, né, ela tem um motivo e de manipular, né, as ideias das pessoas, a opinião das pessoas, e por um propósito, né, tem sempre um propósito por trás, então tentar entender esse propósito, tentar entender o outro lado, por que as pessoas, então, aceitam, né, estar nas redes e ver aquilo e não duvidar, ou então até meio que duvidar, mas está falando aquilo que eu gosto, aquilo que eu creio, é uma crença minha, então acaba aceitando. Eu leio só o título, aquilo já me agrada, eu nem vou ler o que está dentro, eu já replico, já compartilho, né, eu retuito. Então, esse tipo de comportamento, muitos falam que é quando você tem aquele viés de confirmação, que é um comportamento de manada, as pessoas vão indo atrás, porque elas querem, como é que eu posso dizer, elas querem ficar tranquilas, elas não querem sair do conforto, sabe, elas não querem, essas pessoas não querem que ninguém irrite elas, que ninguém
coloque algo para que elas tenham que pensar, que tenham que resolver. Então, sabe, uma forma de não me irrite. Então, se você está dentro das redes com esse propósito de estudo, é super válido. Por outro lado, mas eu trabalho com comunicação, trabalho com informação. Eu preciso saber como é que é. Hoje, por exemplo, em épocas de quarentena, principalmente, a gente está entrando nos sites de bibliotecas, de museus, de vários outros, né, aparatos e equipamentos, via redes sociais. Você fica sabendo pelas redes sociais que um certo autor liberou todos os seus livros para download. Então, a gente não pode também nem demonizar as redes sociais, mas ao mesmo tempo não achar que é tudo uma maravilha. A gente tem que saber distinguir e até aproveitar o lado bom, né, e o lado, e saber que também tem aquela dose de manipulação. Então, pelo lado da comunicação, de trabalhar a informação, eu acho que as redes, elas são muito válidas, no sentido de que você tem ali a possibilidade de automatizar um sistema de busca, por exemplo. Né? Então, você está entrando na esfera da inteligência artificial, e um dos primeiros, acho que o primeiro que a gente se deparou, não sei se foi busca ou se foi anti-spam, mais ou menos na mesma época a gente teve o contato, né, tanto com a busca quanto com o anti-spam, de você pesquisar. Então, fora pesquisar em motores de busca como o Google, né, que é o mais conhecido, a gente também pesquisa, por exemplo, pelas hashtags. Né? Quem começou isso foi o Twitter. Tanto que muita gente falava, para que hashtag no Face? Né? O Twitter que é bom nisso. Então, você coloca a hashtag lá na busca do Twitter, da plataforma do Twitter, sobre um determinado assunto, e você vai receber tudo sobre aquilo. Acho que todo mundo sabe fazer esse tipo de busca, né? E análise, você pode analisar, então. Quantos, se eu ponho lá, hashtag, vou pegar um assunto que eu estou lendo de um artigo que eu estou avaliando, quem matou Marielle. Você coloca lá, hashtag quem matou Marielle, você vai ver tudo que todo mundo falou sobre aquele termo. Você vai ver quantas vezes aquele termo foi levado à baila. Quantas vezes aquilo foi falado a favor, falado contra, falado com dúvida, quanto daquilo impactou. E pode fazer comparações, ou seja, com isso você pode fazer análise de redes sociais. Você pode fazer com ferramentas que fazem isso para você não precisar fazer ali na unha, né? Você tem ferramentas onde você vai colocando os dados e você tem um resultado. Então, se você faz isso, uma pesquisa, no boca a boca ou por e-mail, né? Porque já é uma excelente ferramenta, né? O e-mail. Vale lembrar que quando eu comecei no jornalismo, a gente não tinha e-mail. A gente, quando tinha que achar um personagem, né, uma personagem para uma matéria, a gente saia ligando para as pessoas. Conhece alguém que já passou por isso, que eu estou fazendo uma matéria sobre esse assunto? Tá? Não conheço, mas conheço um amigo que conhece, então ficava aquela rede de amigos por telefone. Quando o e-mail surge, ele facilita muito a vida de quem quer achar personagens. Né? Então, hoje em dia também, quando você quer avisar todo mundo que vai ter por exemplo, lançar o meu livro. Quero avisar todo mundo do lançamento do meu livro. Você tem várias formas de fazer isso. Então, se alguém aqui, por exemplo, nessa lista, trabalha com comunicação de eventos, comunicação, vamos supor, de lançamentos de livro, né, de eventos com autores e tal, ela tem várias ferramentas, ela pode, para muita gente, ao mesmo tempo, enviar material. Então, você tem o Mailchimp, por exemplo, dentro do próprio e-mail, você tem ferramentas que fazem filtros, vai filtrando quem você quer atingir. Então, as redes, de uma forma geral, elas proporcionam
estudos, né? Estudos de comportamento, estudos de audiência, muito ricos. Você vê o YouTube. YouTube, não é rede? É uma rede, acaba sendo, porque ali quando você põe um vídeo, você tem uma certa audiência, e essa audiência, ela conversa entre ela, né? Entre um conversa com o outro. Então, forma-se uma rede. Então, você acaba que você tem um jeito de entender como é que as pessoas estão recebendo aquele material. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a colocar o PowerPoint, já tem uma meia hora aqui que eu estou falando, que eu quis mais ou menos dar uma geral do que tem nos livros, né? Que vocês podem até se aprofundar, né? Para quem chegou depois. No webjornalismo, eu falo de produção de conteúdo como um todo, não precisa ser só jornalístico, né? Eu falo muito de vídeo, de como fazer vídeo na internet, muito de multimídia. História do rádio é uma coisa meio fora. Assim, foi uma encomenda, e como eu estudei muito rádio, tive uma coluna sobre rádio no UOL por muito tempo, um blog. Então, eu acabei... Você acha que eu não ia aceitar, né? Essa encomenda? Escrever sobre os 90 anos do rádio. Foi difícil, não é fácil escrever um livro. Se vocês quiserem também fazer perguntas de como que a gente planeja, como que a gente chega num produto final, eu posso dar umas dicas. Sempre as dicas em cima da minha experiência, não sou nenhum né, no negócio, mas eu acho que dá para, inclusive, mostrar as experiências das coisas que não deram certo. Por exemplo, esse livro deu 470 páginas, ele estourou o número de páginas. Então, eu fiz um planejamento falando da história das rádios. Aí, o que acontece? Ia ficar muito maçante. Falar de uma rádio que não surgiu aqui, uma rádio que surgiu ali, uma rádio comunitária, uma rádio educativa, uma rádio comercial, né? E ia ficar muito ruim de ler, né? Ia ficar muito maçante de ler. Eu falei, não, vou começar a falar das pessoas também, dos radialistas mais importantes. Então, entre uma coisa, quando eu falava de um rádio de humor, eu falava de uma personagem de rádio de humor. Quando eu falava de rádio educativa, falava de alguém que faz esse tipo de trabalho. Aliás, lembrei agora da Mara, lá da Amazonas, querida Amazonas, né, que está sofrendo tanto agora, faz um trabalho maravilhoso em rádio com as comunidades ribeirinhas. Então, eu ia dando o perfil dessas pessoas importantes na radiodifusão. Eu falei, vai ficar um pouco mais gostoso de ler. Porém, aí não cabia 90 rádios num volume, né? Então, como que a gente faz? O que que a gente corta? Eu escrevi quase o dobro, mais de 700 páginas. Aí foi cortando para chegar em 470. Então, estourei um pouco. E depois que eu li, depois que eu vi ele pronto, eu falei, nossa, cortei quem eu não podia ter cortado. Nem tanto as rádios que surgiram, mas pessoas. Eu falei, meu Deus, acabei cortando. Então, assim, como que a gente tem que... isso é uma loucura, porque eu recebo material do Brasil inteiro. Fiz um site também para acompanhar o livro. Porque hoje em dia você não faz uma coisa só, né? Você faz um livro, o livro tem um site, tem um repositório dos áudios, dos programas, das vinhetas, e você tem um blog para você poder conversar com as pessoas, trocar figurinhas. As pessoas vão dizer se estão gostando ou não. Nesse livro, Web Jornalismo, eu fui a primeira a fazer com QR Code. Está vendo o QR Code aqui? Aqui é aquele código de selo, né, o binário. Aqui é o QR Code. Esse QR Code, você entrava com o celular, né, baixava o QR Code e recebia informação aumentada sobre os assuntos que estavam aqui. Então, por exemplo, eu falo sobre um vídeo X. Poxa, não dá a dimensão, né? Então, você entrava no vídeo pelo QR Code, porque daí você entrava... Era um link que te levava a um site onde estavam as coisas animadas, né? Que se mexiam. Os vídeos, os áudios, os gráficos animados. Então, eu lembro que nessa época,
junto, na verdade eu fui a pioneira, mas praticamente junto comigo, a Marta Gabriel também lançou um livro que tinha QR Code. O dela era diferente, no meio das matérias, ela punha o QR Code, você via o que estava lá, e aí já entrava no QR Code, é bacana também. Eu fiz um que levava a um site, onde tinham vários materiais para você aumentar essa informação. Não deixa de ser algo bem interativo, que a pessoa entrava ali, inclusive na própria livraria, na própria biblioteca. Vou levar esse livro para casa para ler ou não? Passava ali no QR Code, já tinha uma ideia de qual era o assunto, né? Aí tinha uma noção melhor para ver se ia gostar de ler o livro ou não. Eu fiz uma outra coisa também nesse livro que eu achei que foi interessante, que é algo que vocês podem pensar em fazer, naquela coisa de você sempre fazer algo a mais do que, né, para aumentar aquela informação. Cada capítulo eu estava ouvindo uma rádio diferente. E rádios, nossa, que eu vi uma, não sei se essa rádio ainda existe, Blip FM, uma rádio do Twitter. Então, na época, tinha algumas rádios, principalmente as rádios livres, que eu ia ouvindo conforme eu estava escrevendo aquele capítulo. Então, tinha sempre uma emoção a mais. Esse aqui, por exemplo, do ciberativismo noticiário, que eu falei no começo, eu fiz uma interação com uma aluna de iniciação científica da Casper Liber. Ela não sabia qual projeto ela faria, pensamos em várias coisas, ela gosta muito de música, daí eu falei, você quer fazer uma plataforma musical que acompanhe o livro? Então ela fez na SoundCloud, depois eu posso passar o link para vocês, de músicas de ativismo. Muito bacana. Tem mais de 60 músicas de manifestações, músicas antigas, mas principalmente as músicas que surgiram na época. 2013 eu acabei lançando em 2015, porque demorou na gráfica e tal. Mas a gente lançou nessa época, então, em 2014, mais ou menos, são as principais músicas de manifestações. Então, de músicos famosos e músicos não tão famosos, mas que fizeram composições que tinham a ver com ciberativismo e com ativismo, com protestos. Então, é uma outra forma de você trabalhar uma outra mídia, que seria o áudio, numa outra plataforma, que não é o livro, e não é o e-book, não é uma plataforma onde tem o livro, para você, então, aumentar essa informação. Então, agora eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou abrir aqui o PowerPoint. Antes disso, queria ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer que eu fale mais sobre tal assunto, ou mais sobre outro assunto. Professora Magali, eu tenho uma pergunta para a senhora. Ótimo, muito bom. Eu sou o Sidney, tudo bem, professora? Tudo bem, Sidney. Prazer em conhecê-la. Prazer também. Professora, eu tenho uma questão que está de cima da sua fala, que me remete ao seguinte. Até 2000, a gente tinha 3 veículos de comunicação, o rádio, a televisão e o jornal. Com a internet, quebrou isso. Todo mundo pode construir o seu conteúdo de jornal, pode construir o seu conteúdo de rádio e de televisivo. Na sua opinião, hoje a gente tem liberdade de construir um conteúdo de acordo com a minha demanda social? O exemplo, eu vou construir um conteúdo relacionado à cultura afro-brasileira, eu vou construir um conteúdo relacionado à comunidade LGBT, eu vou construir um conteúdo relacionado ao feminismo. Só que, anteriormente, nessas 3 mídias, era muito centralizado e mobilizado. O que você pensa sobre isso, essa quebra da hegemonia dessas 3 mídias? Então, Sidney. É Sidney, né? Isso. Então, Sidney, eu acho que você pegou num ponto muito importante, porque é o que a internet traz. A internet traz essa pós-convergência. Porque, assim, a gente já tinha convergência na TV, né? Porque na TV você já tem o áudio, já tem o texto, já tem... Você fala de uma receita, tem a lista dos ingredientes do lado, você já tem gráfico, tem mapa, tem tudo na TV, mas é uma coisa fechada, é a mídia de massa, né? E o rádio, você tem muita interatividade, mas também tinha aquela coisa, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo no mesmo microfone. Tudo ali é restrito, né? O jornal não tem papel, o papel é caro, né? Então, você manda uma carta para o leitor, é um tequinho de nada. Então, ninguém
muito tinha representatividade nesses veículos, apesar deles serem fortes, um está dentro do outro, né, porque o jornal também entrava na TV, a TV entrava no jornal, a rádio começou, né, com aquele corta e cola do jornal, mas, enfim, quando você vai para o espaço numérico, que é a internet, você tem a possibilidade de juntar tudo num ambiente só. Então, você tem o áudio, o rádio, tem a multimídia, e o que é mais importante que você fala, você pode segmentar muito à vontade entre os públicos. Você pode fazer a segmentação da segmentação. Ah, mas isso já existia? Já existia, mas também não era muito fácil de ter. Por exemplo, se você ia aqui mesmo no Brasil, vamos pegar no Brasil, ia dar um exemplo. Tá, eu vou dar um exemplo de fora e um daqui. Você pegava o dial das rádios de Nova York, você tinha rádio só de jazz, a WBJO. Você tinha rádio que tocava só John Coltrane. Você tinha uma rádio que só tocava... Eu tinha uma rádio do dial de Paris que só tocava música dos anos 60. Então, você tinha rádio só de argelinos. Você tinha rádio segmentada ou para o público, ou por gênero, ou por estilos dentro do gênero, porque você tinha rock, você tinha a heavy metal rock, você tinha rock light, no Brasil também. Então, vamos lá, vamos pegar, estou falando de rádio, que é bem fácil de explicar, mas você tem isso em todos os veículos, né? Menos na TV, mas no jornal também tem bastante coisa, que seria a segmentação. Essa segmentação, por exemplo, nas rádios do Brasil, eu gostava muito de ter uma Kiss, por exemplo, na época da Kiss, que era só... Quando ela começou, só rock dos anos 50. Adorava morar numa cidade onde tinha no dial local, que é FM, uma rádio que só tocava um tipo de música. Mas era complicado. De modo geral, essas rádios não tinham muita audiência. Não eram um top 10, né? Então, top 10 eram rádios populares. Rádios que tocavam muita música. Axé, pagode, misturava tudo. Sertaneja, e tinha uma grande audiência. Então, para isso, você tinha que ter. As rádios mais segmentadas tinham pouca audiência. Na internet, você tem a possibilidade, e é mais barato. Então, para você ter uma concessão de rádio, mesmo uma rádio comunitária, uma rádio do seu bairro, mesmo assim, ela é cara, né? Ela, não sei quanto está agora, mas a última vez que eu tinha, tem pelo menos uns 5 mil reais para você abrir uma rádio de um pequeno alcance. Na internet, você tem um alcance intrafronteiras. Né? O cara que está na Patagônia pode ouvir a sua rádio. E isso acontece. Não é que pode, simplesmente. As pessoas, na busca, querem ouvir rádio. Você falou no público LGBT. As rádios na internet que mais tinham audiência, sempre ficavam entre primeiro e segundo lugar, era a rádio, que era uma rádio, inclusive, que o nome dela, acho que era Mix, mas não é a nossa Mix, ou era Rádio X, uma coisa assim, que era só de gays, era de um público específico, e você acompanhava a audiência em tempo real, pelo INUP, e sabia que ela era a rádio que estava sendo mais ouvida no mundo. Isso é uma coisa bem bacana também que a internet nos traz, é você acompanhar a audiência em tempo real. Então, você está certo, acho que de lá para cá, a gente tem esse movimento onde você pode fazer qualquer tipo de comunicação, são as comunicações de nicho, a segmentação da segmentação da segmentação, entendeu? Você ter um público... Sabe a teoria do Chris Anderson, que é a cauda longa? Que é basicamente isso, você tem aqui as rádios de massa, né, que é esse desenho, e aí você tem um desenho comprido, 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 que vai indo, vai indo, vai indo, que é vários micropúblicos. Então, acaba que tem uma audiência enorme, só que é uma enorme na quantidade de vários micropúblicos, do que um monte de gente ouvindo uma TV de massa, uma rádio de massa, né, uma rádio de muita audiência, era uma rádio Bandeirantes, né, um canhão de audiência. A banca, a TV, todo o grupo. Ou então você tem aquela rádio que você escuta o que você quer, que discutem assuntos do teu interesse. Isso é muito importante. Então, isso é um ganho que a internet nos dá e que você pode divulgar pelas redes.
fazer a interatividade com todo o seu público, quando você pode montar no começo a gente fazia blogs, né, para a gente colocar os nossos assuntos. Hoje dá para fazer jornais, dá para fazer jornais ultra segmentados na internet, e ter aquele seu público fiel, né, com muito menos dinheiro do que antigamente. Então, você tem essa oportunidade, então você não só tem, como você deve, então, trabalhar isso. Eu, por uns bons anos, acho que uns 6 anos mais ou menos, eu tinha um blog só sobre notícias de rádio. Era segmentado. Então, eu tinha um público que se interessava para aquele assunto. Isso é bacana. Se você faz uma coisa que é meio salada, é difícil, né? É difícil você ter um público mais fiel. Será que eu respondi a tua pergunta? Sim, professora, respondeu a minha pergunta. Professora, deixa eu aproveitar. A senhora foi locutora da Rádio USP? Fui. Ah, é porque eu tô reconhecendo a sua voz. Eu tem muita Rádio USP. Ah, então, já faz tempo. Na verdade, eu não era locutora oficial. Eu tinha um programa na Rádio USP, a equipe chamava Radioatividade. Eu coordenava uma equipezinha, e no começo era bem numerosa, tinha uns 14 pessoas. Lembra que a gente tinha 14. Depois diminuiu um pouco, mas a gente tinha uma boa equipe que a gente fazia programas semanais. Então, ficamos 10 anos no ar, na Rádio USP. Foi bem bacana aquele período, foi bem legal mesmo. Eu comecei a escutar a Rádio USP por causa do meu pai, do Moisés da Rocha, o Samba Pé de Passagem. E teu pai? Não, meu pai escutava a Rádio USP, tá. aí eu ouvia o Moisés da Rocha, aí ele me ensinou, aí comecei a ouvir. Olha, o Moisés da Rocha, excelente, excelente, porque eu lembro que a gente ficava no Ibope da rádio, que era assim, os programas mais ouvidos da rádio, a gente sempre ficava em segundo lugar, porque a gente perdia para o Moisés da Rocha com o Samba Pé de Passagem. É excelente programa, excelente. Maravilha. Né? Professora, obrigado, viu? De nada. Queria saber se alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão para me fazer, assim, em cima dos meus temas, se eu puder ajudar. Podem perguntar. Não querem? Então, eu vou colocar o PowerPoint, tá bom, gente? Aí, assim, o PowerPoint é mais para a gente ter um rumo. Mas, obviamente, eu vou sair falando em cima, porque eu não gosto de ficar aquela coisa muito fechadinha no PowerPoint. Eu acho muito cansativo. Então, eu vou parar no meio e vocês podem me interromper no meio, tá bom? Não precisa esperar eu falar, não. Vamos lá, eu tenho que pôr aqui... Tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo, né? Espero que sim. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Senão acho que o pessoal ia reclamar, né? Estão vendo? Estamos, ótimo. Então, eu vou continuar. Ó, então, o PowerPoint vai ser só um guia, tá bom? Então, a questão que a gente está falando é dessa interatividade, dessa interação, da questão de dar voz aos consumidores de informação, que, de verdade, só rolou mesmo, só depois do advento da internet. Como eu até comentei, que antes dava para dar um telefonema, mandar uma carta para o jornal, mandava alguma mensagem, mas era muito difícil a gente ter a nossa voz ali contemplada. Né? Então, essa interatividade, ela só vai mesmo acontecer, eu vou pedir para o Marcos falar mais baixo. Ô, Marcos. Falando muito alto. Voltei, gente. Meu marido fala muito alto. Então, jamais a gente podia imaginar que em um único espaço a gente teria a possibilidade de ler, assistir, ouvir o que se passa no mundo de forma tão convergente. Então, a gente falou da questão da convergência da TV, né, que tem tudo,
Então, a gente pode dizer que hoje a gente tem uma era da pós-convergência. Então, trata-se da possibilidade de produzir vídeos, slideshows, microdocumentários, muitas vezes até com esmero estético apurado, que inclui roteiro, trilha musical, ou seja, você pode fazer um material que não necessariamente precisa estar tinindo de técnica, ok. Você pode fazer uma coisa mais caseira, até está funcionando umas coisas mais caseiras. Desde que você esteja naquele lugar e ninguém mais está, e você está lá reportando aquilo que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso aqui, uma manifestação, não saiam de casa. Então você vai dar um recado para todo mundo. Não sai de casa que está pegando fogo ali na ponte. Você faz ali um vídeo, não precisa ser um baita de um vídeo. Agora, se você quiser fazer um material, você consegue, porque hoje em dia as redes elas proporcionam, por exemplo, você pega um aplicativo que edita, no próprio celular já edita o seu vídeo, você já pode pôr uma trilha, lembrando que se você colocar uma música, tem que ser uma música sem fala, instrumental, para não atrapalhar se você estiver falando. Voz com voz, né, em bola. Então, essa é uma das dicas que eu poderia dar para quem quer fazer audiocast, por exemplo. Então, você não pode ter um BG, um background, né, uma música de fundo que atrapalhe, né, a sua fala. Mas você pode ter, nas partes que você não fala, só tem a imagem, estou mostrando ali o fogo, eu posso pôr uma música vocal. Tem até uma letra que tem a ver. Né, tem a ver com aquilo, fala mais ou menos daquilo. Também tem que tomar cuidado. Não vamos falar de uma coisa triste, olha o fogo, vai colocar uma música triste. Não, só vai pesar e vai ficar até meio piegas, né? Eu estou vendo atualmente algumas propagandas que colocam aquela música triste por conta do assunto que está triste hoje em dia. Então, não vamos. Lógico, você não pode pôr uma música alegre, né? Uma marcha de carnaval, não pode, mas ao mesmo tempo não precisa pesar, tem que saber dosar. Então, o bom senso nessa hora é muito importante, né? O que a gente vai ter nas redes, né? O hipertexto, que é somado à multimídia, ele vai dar a hipermídia, a chamada hipermídia, que é uma soma do hipertexto com a multimídia. Então, o hipertexto é aquela hora que você linka o texto para outras páginas. Não saiba mais, para ter textos relacionados, ou te joga para um material de arquivo. Né? Esse uso do hipertexto começa desde o começo da internet, e se você tem um blog, ou um site, ou um blog, seja o que for, hoje em dia no Instagram, por exemplo, se você linka com outros assuntos, você vai linkando, você vai aumentando aquela informação. Então, a pessoa gosta daquele assunto, então ela quer se aprofundar. Ela tem a possibilidade. Ah, mas eu não quero me aprofundar tanto. Não precisa entrar. Mas é bom que você tenha essa possibilidade. Porque você dá isso oferece, né, fornece isso para o seu leitor, o seu consumidor. E ele vai gostar, né? Ele vai te procurar mais vezes. O uso da multimídia é altamente recomendável. Por que eu falo que é altamente? Porque se você tem, além do texto, um vídeo, um gráfico que explique melhor o que você está dizendo, tem certos assuntos que merecem um gráfico. Tem certos assuntos que merecem uma foto 360 graus. Então, você está num lugar onde é importante mostrar o entorno, aí você mostra. Eu estou aqui no meio de um lugar onde está tudo vazio por causa da quarentena. Quero mostrar que está tudo vazio. Eu faço uma imagem 360 graus. Então, cabe. O bom senso vai te dizer quando que você vai usar determinada mídia para aumentar essa informação. Não vai ser para qualquer coisa que você vai usar uma foto 360. Esse é um exemplo. Mas outro exemplo é quando você não consegue, por palavras, explicar alguma coisa, que você tem que desenhar a famosa, né, frase, né? Desenha, explica, né? Vou desenhar para ver se a pessoa entende. Você faz o desenho, é a arte, o gráfico, mostrando como aquilo aconteceu. Um acidente aéreo. Então,
pegou fogo primeiro na turbina, depois o nariz do avião desceu e depois estourou a asa. Então, eu vou mostrar a sequência dos acontecimentos num gráfico, num desenho. E esse desenho pode ser até animado. Se for animado, melhor ainda. Então, esse uso da multimídia para você conquistar o teu público, ele é recomendável, né? Se nessa multimídia você também tem um áudio que vai narrar, por exemplo, momentos históricos. Não que você tenha que ter momentos históricos em tudo, mas às vezes é bom. Então fala, tem uma manifestação chamando as 5. Que tal colocar um histórico de como foi o AI-5 em áudio, para que as pessoas saibam? Né? Então, sempre é bom você usar de forma... como é que eu posso dizer? Com parcimônia, né? Você não vai usar tudo que você pode ter num texto só, né? Num produto que você vai fazer. Vou fazer um produto, vou fazer um booktube, vou falar de livro no YouTube. Eu não vou ler trecho, colocar a parte histórica, fazer o gráfico, fazer o vídeo, pôr gente dando autógrafo, vou falar tudo ao mesmo tempo. Vai ficar poluído. Então, a gente tem que saber usar cada possibilidade midiática no nosso produto. Mas, o que eu digo aqui nessa tela, o material completo, ele ganha retorno. Ele ganha reputação nas redes sociais. Olha que material bem feito, né, bem explicativo, até bem didático, né? Não deixa as coisas assim nebulosas, explica tintim por tintim, né? Então ele ganha reputação também na blogosfera, nos sites, e até ele ganha também o melhor posicionamento nas buscas. Aí, para você conseguir melhor posicionamento nas buscas, você tem que ter uma outra aula, que são as aulas das regras de SEO, que você vai ter que usar para ter a sua página na boca ali do Google, para você ter nas primeiras 2 páginas do Google o seu material em evidência. Porque também há pesquisas que dizem que mais de 2 page downs o cara não vai, quando ele busca alguma coisa. Ele dá um page down, depois ele dá o segundo page down, depois ele já para. Isso é um tempo que eu vi essa pesquisa, pode ser que agora esteja na primeira. As pessoas estão cada vez mais rápidas, mais multitarefeiras, fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, então talvez ela não saia da primeira página. Para que o teu material entre na primeira página, você tem que saber que título que você põe, o que você usa no título. O título tem que ser atrativo. Como que você começa o teu texto? Quais são as palavras-chave que você usa? Né? As 250 primeiras palavras são as fundamentais para você conseguir busca. Mas isso é uma outra aula, a gente pode até dar no outro curso. Aí você tem, com essa interação toda, você tem uma forma de disseminar o teu produto, porque outros vão replicar, retweetar, vão curtir. Isso como jamais visto na mídia antes da internet, não tinha tanto isso. As pessoas, no máximo, comentavam, olha, você viu a capa do Jornal da Tarde? Tem gente que acha que nem nasceu na época do Jornal da Tarde. Eu gostava do Jornal da Tarde. Era um jornal que falava do meu bairro. Morava em Perdizes, agora moro aqui no meio do mato. Mas eu gostava. Mas era assim, a gente falava na mesa de bar, na padaria, tomando café, entendeu? Hoje a coisa a dimensão da disseminação, né, do proliferamento de informação é estrondosamente maior. Então, tudo isso vai ampliar a informação com novas interpretações. Porque quando a pessoa replica, muitas vezes, ela põe um comentário. Nem sempre ela põe. Mas, às vezes, ela põe um comentáriozinho. Ela põe um pouco de opinião. Ela fala um pouco das experiências. Ah, isso também aconteceu comigo. Ou então, ela põe um assunto e ela, na hora que ela está retweetando, ela fala, ah, isso aconteceu comigo semana passada. Ou então, ela vai compartilhar um post, vai dizer, nossa, minha vizinha passou por isso, é muito chato isso. Ela vai sempre colocar uma nova interpretação, uma experiência dela. Então, e podem surgir outros links.
Porque ela vai falar assim, a minha vizinha, aconteceu isso com a minha vizinha, só que ela acabou ganhando tal coisa, e vai pôr o link desse acontecimento, ou desse post dessa vizinha. Então, vai ganhando links do mesmo assunto, com desdobramentos. E muitas vezes, então, o que repercute, né, nas redes sociais, ou até na blogosfera, ele vai pautar e vai ganhar destaque na mídia tradicional. Tem gente que não liga, não quero saber. Outras fazem questão. E muitas vezes a mídia tradicional, o que ela faz? Ela pauta matérias em cima do que está bombando, né, na internet, o que está bombando no Twitter, o que é trend topics, o que está, nossa, repercutindo muito no Face, aquilo que viralizou. Então, aquilo que viralizou vira matéria. E muitas vezes vira matéria em cima de uma publicação feita por um de vocês. Então, às vezes a mídia também convencional, ela cobre o assunto e ela joga para as redes. Ela manda para as redes sociais. Ela devolve, né, para a web. Entra no nosso chat para saber mais. Né? A gente vê aquela Renata Lopretti, no final do jornal, ela sempre fala que ela tem lá o podcast sobre tal assunto. Então, ela já faz a chamadinha para você sair do jornal e escutar o podcast dela. Ou então, conversa agora com fulano, acaba o jornal, mas você pode conversar com fulano de tal, que estava lá dando entrevista, que na televisão a entrevista é curtinha, né? Não, nada tem muito mais de quantos segundos? Menos de 1 minuto, né? Uma entrevista, porque não sei que seja um figurão. E aí o que acontece? Eu posso ficar continuo com bate-papo, né? Bate-papo com essa pessoa depois do jornal, né? Ou então no portal da televisão. Eu falo Globo, que eu acho que é mais assistida, né? Não Globoplay, mas deve ter Bandplay. Ou então, assim, converse com o fulano de tal, né, agora, ou então veja mais no nosso site, né, no www, ninguém mais fala www, fala direto o site, né, mas aqui para eu poder generalizar, eu coloquei o www, mas ninguém fala mais http, ninguém mais fala. magaliprado.com. Eu não tenho meu site atualizado, porque uma coisa, um detalhe importante, se você tem um site, você tem que atualizar. Você tem que estar sempre colocando coisa. Se você não tem tempo para isso, é melhor não ter. Porque se uma pessoa entra lá, vê uma coisa velha, entra lá daqui a um mês, vê a mesma coisa, ela não entra mais. Então é melhor só ter um blog ou um site, se você tiver como atualizar. Mas você pode pôr, então, você faz um texto num blog, veja mais informações no nosso Instagram ou no nosso Twitter. Tem gente que faz, por exemplo, um vídeo, que, né, eu gosto muito daquela blogueirinha do fim do mundo. Ela faz no Facebook, você assiste ou no Twitter, assiste o trecho do vídeo, e aí ela fala, assista o vídeo completo no Instagram. Aí você vai lá no Instagram, no perfil dela, para poder assistir o vídeo completo dela. Né? Então, é uma coisa de você remeter de uma rede para outra. E ouça na íntegra também, ouça mais o nosso podcast, isso tem bastante. O que eles usam de uns anos para cá, no lugar de você ler, né, um texto, você pode ouvir o texto. Então, existe já alguns plugins que fazem isso. A voz é meio maquínica, não é gostosa de ouvir, não é espontânea, porque é automática, mas é uma possibilidade. Se você não puder ler, você está lá fazendo alguma comida, está lá mexendo a polenta, e não pode parar, porque senão vai encaroçar, eu vou ouvir aquele texto do que parar para ficar lendo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então não dá para... Por isso que rádio ainda tem muita audiência. Você pode escutar rádio enquanto faz um monte de coisa. Enquanto dirige também, enquanto você está no transporte público. E aí fica por lá onde? Na web. Tudo que você faz tudo que você escreve na internet, você escreve na pedra, né? Tá lá. Mesmo que saia do ar, que o link fica quebrado, se eu quiser, eu acho. Eu vou lá na web profunda, eu vou lá e acho teu texto. Então, o que é colocado na rede, ele fica no ciberespaço.
de tempos em tempos, alguém pode ir lá e comentar. Nossa, eu parei meu blog no UOL. Quando foi? Quando eu comecei a dar aula, eu parei. Anos atrás. E vira e mexe, eu não recebo comentário de alguém que leu uma matéria que eu escrevi lá em 2004. Aí você tem que responder, né? Você vai deixar a pessoa falando sozinha? Essa pessoa nunca mais vai falar com você. Então, você responde. Então, vai lá alguém que comenta. Às vezes, se eu tivesse com o meu blog ativo, a pessoa te traz um assunto de anos atrás, aquilo volta à baila. Se tiver a ver, ele suíta, né? Que a gente fala, ele ganha uma suíte, ele vai. No nosso jargão é suitar. Ele vai suitando, aquele assunto volta a ser comentado de novo, volta a ser falado de novo. Um exemplo disso, que vai e volta, um acidente de avião, por exemplo. Você dá a notícia que teve um acidente de avião, comenta, tal, acontece isso, tal. Daqui 2 meses vai ter a causa, não, 2 meses é pouco. Daqui 2 anos você vai ter a causa, aquele assunto vai voltar 2 anos depois, dizendo qual foi a causa da queda daquele avião. Aí você vai poder falar com certeza que foi problemas técnicos, meteorológicos, humanos, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Enfim, o assunto ele suíta, né? Ele volta à baila. Então, novas informações e detalhes podem ser atualizados. Quando da suíte, ou mesmo quando algo similar ou relacionado acontece, o material volta a ser linkado. Além de voltar ao assunto, ao tema, ele volta a ser linkado, né? Link te leva ao teu site. Aqui, o Van Hande, eu gosto muito dele, dá aula lá na FMU. Ele diz que a interface é o que determina a maneira em que o usuário concebe o próprio computador e na forma que articula os produtos midiáticos ali acessados. A internet não é passiva, ela é interativa. Eu tenho a impressão que ele quer dizer o seguinte, que também é muito do que como que o usuário faz a interface para ele, né? Se ele vai entrar no vídeo, se ele vai clicar numa sub aqui, num box, se ele vai se aprofundar no assunto, num artigo relacionado. Então, aquela viagem dele é já a interatividade, né? É a rede interativa que se forma. Eu acho que eu coloquei em alguma tela, deve estar mais para frente, que é, a partir do clique, é a interatividade. Onde ele clica? Já aconteceu com vocês? Vocês estão lendo alguma coisa, aí tem um link, aí vocês clicam no link, entram numa outra página, começam a ler a outra coisa, ali tem um outro link, vocês vão indo, onde eu comecei? Aí tem que fazer o rastro de onde eu parei, né? Agora me perdi onde que eu estava. Mas se você consegue fazer isso, dá para fazer isso gravando, né? Gravar a sua navegação. Mas toda hora a gente não vai ficar gravando a nossa navegação. Mas isso é uma forma de interagir com o conteúdo, né, daquele produto. Muitas vezes eu estou vendo uma coisa e eu não posso assistir, porque não posso fazer barulho, porque outra pessoa está assistindo outra coisa, ou porque eu não posso fazer barulho por algum motivo, alguém está dormindo, então eu não assisto o vídeo, deixo para assistir depois. Aquela famosa aba que a gente tem, ler depois, ver depois, né, ouvir depois. Você joga num lugar personalizado onde você pode, então, depois se informar melhor. Aqui uma fala da Sandra Crucianelli. A Sandra é argentina. Ela tem um livro, inclusive, aberto, para quem quiser. É um livro só de ferramentas, é bem legal. Porque ela ensina como usar ferramentas para você fazer multimídia. Aqui ela diz o seguinte, que os softwares que usamos e a grande quantidade de recursos online à nossa disposição constituem 2 suportes básicos do método de trabalho. É preciso conhecê-los e dominá-los, já que desse aproveitamento pode depender em grande medida a qualidade do nosso trabalho. O que ela quer dizer? Que não adianta a gente ter um monte de possibilidade, aí vai usar uma ferramenta e não sabe como usar. Tem que dominar, não só usar, mas dominar. Então, eu quero fazer uma linha do tempo, né? Então, eu vou pegar uma ferramenta, vou estudar, vou ver como... Primeiro, eu vou ver várias.
ver qual que eu me adapto melhor, qual que me dá mais possibilidades mais legais. Tem a do tempo que você pode pôr documento, você pode pôr texto, áudio, pode pôr uma música de fundo, pode pôr não só foto, mas uma galeria de imagens. Então, o trabalho dentro dessa linha do tempo, desse software, vai ficar completo, né? E fácil de acessar, porque também não adianta ficar em lugares difíceis. Então, a questão da usabilidade que a gente estava comentando com o Charlie no começo. Tem que saber onde cada coisa está e onde cada coisa funciona, e tem que funcionar bem. Então, se você tem uma linha do tempo, também não é para todo conteúdo que vai precisar de uma linha do tempo. É aquela fala que eu disse antes, que tem que ter bom senso, né? Mas isso que cabe uma linha do tempo. Eu vou falar a história da internet, aí é legal. Faço uma linha do tempo mostrando a evolução, né? Evolução das ferramentas, por exemplo. A evolução da multimídia. Antes eu podia pôr isso, agora eu posso pôr isso mais aquilo. Então tem a transmídia, a crossmídia. Então tudo que a evolução, né, dessas mídias todas e de como, né, a interatividade influiu nelas. Então, se eu tenho lá essa linha de tempo onde eu posso pôr legenda, onde eu posso pôr as hashtags, né, as palavras-chave, tudo que eu puder acrescentar, ela vai ficar mais completa. Então, a gente tem vários tipos de ferramentas para fazer uma linha do tempo. É só escolher uma delas que vai ficar bem bacana para o conteúdo de vocês. Isso é um exemplo, mas tem várias ferramentas, né? Eu acho que a primeirona que vocês devem usar é a de mapa mental. É uma coisa de vocês, não precisa ficar à vista. Mas pode estar também. Você pode abrir um conteúdo com um mapa mental. Então, o mapa mental vai mostrar tudo que vai ter naquilo, é como se fosse um mapa do site. Aqui, nesse meu conteúdo, vai ter isso, aquilo, para seu bel prazer, seu dispor. Você põe tudo no mapa mental. E o mapa mental é legal porque você visualiza tudo, e aí você percebe, está faltando tal coisa, é melhor eu colocar mais, tem muito vídeo, ou então não tem nenhum mapa outros, né, não mapa mental, mas mapa mesmo geográfico, geolocalização. Acho legal fazer uma georreferência. Mas esse assunto não cabe, então não põe, né? A gente também tem que saber pôr só o que é necessário. A web, ela mudou também a forma de receber conteúdo. Os internautas, eles conseguem e fazem isso cada vez mais, a questão da customização. Eles conseguem customizar suas páginas, colocando em destaque somente aquilo que lhes interessa. Trata-se de personalização. Só se consome o que se quer. Então, com muito conteúdo, a gente aprendeu a filtrar. Então, a gente filtra na medida que a gente vai favoritando, né, e banindo coisas, e na medida que a gente vai montando os nossos assuntos. Quem já fez aquelas páginas, assim, MyWeb, o MyPage, que pega, por exemplo, o Estadão, a Folha, ou se a pessoa gosta de automobilismo, ela põe lá assuntos de Fórmula 1, Jornal do Carro, tá. E aí vai montando uma página. E quando eu entro na minha página inicial, digamos assim, eu entro na minha página inicial e eu só tenho os assuntos que me interessam. Eu não gosto de futebol, então não vou pôr futebol. Mas eu gosto de rugby, então eu vou pôr só rugby. Você vai personalizando os teus assuntos. A gente falou um pouco disso quando a gente falou de como a gente usa a rede e quanto isso também vai influir nos algoritmos e quanto isso vai nos colocar cada vez mais em câmeras de eco, né, em bolhas também. Mas muito porque a abundância de informações a cada segundo acarreta maneiras de seleção disso tudo, ou corre-se o risco de deixar passar batido o que é relevante para cada um, claro. Então, assim, se eu não faço esse tipo de seleção, eu deixo muita coisa bacana acontecendo. Você viu aquilo? Nossa, não vi. Claro que eu não vi. É tanta coisa aparecendo na minha frente que eu acabo não vendo tudo e às vezes são coisas relevantes e eu passo batido. Então a gente não pode correr esse risco. Para não correr esse risco, a gente tem que fazer os filtros, né? Não sei se vocês usam os filtros de favoritos, de RSS, mas a gente tem que ter alguma forma
de selecionar na rede só aquilo que a gente quer. Por exemplo, quando a gente está no Twitter e vai seguindo o fio de alguém, a gente percebe que às vezes o assunto começa bom e o fio vai trazendo assunto, vai indo para o outro lado, vai se perdendo e o fio não fica bom, né? Então você tem que saber também, porque aquilo lá vai entrar na tua contagem de algoritmos, que fios que você entra, né? Quais fios? Não são todos. Então, assim, existem ferramentas nas redes que são bem legais para você compartilhar, e quando você compartilha, quando você curte, você escreve, você vai montando, então, esse teu perfil. Eu nunca fui muito boa disso. Como eu leio coisas e assisto e ouço coisas de vários alunos, a máquina do meu computador, ela fica meio em tilt, porque às vezes eu vejo coisas que eu não quero ver, eu leio coisas que eu não gosto, ouço coisas nada a ver com o meu gosto, mas porque sou obrigada pelas questões profissionais, preciso avaliar, tal, pá. Então, a minha máquina, ela fica tonta, porque ela fala, ué, mas se ela acabou de banir um troço desse, agora ela está ouvindo, está lendo esse tipo de gente, então, para mim não funciona muito, mas para todos os outros mortais, quer dizer, para mim, para os professores em geral, mas para todos os outros que não são professores, o robozinho, o engine, que fica na máquina, ele funciona direitinho a partir das suas preferências, né? Gente, tá claro? Dou uma parada, o que vocês acham? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Será que estava falando sozinha? Oi, oi. Estão me ouvindo? Eu tinha feito uma pergunta, mas eu tinha escrito que você comentou sobre a pessoa mandar alguém do YouTube para o Instagram. E eu tenho percebido que tem muito desse movimento hoje em dia. E aí eu queria saber qual é o motivo, assim, é mais fácil rentabilizar o Instagram? Olha, a questão é a do público. O público do YouTube é um, o público do Instagram é outro, e se você manda um para o outro, você está aumentando o seu público. É mais por isso. Agora, o Instagram, ele atinge um certo público muito mais que o YouTube e vice-versa. O YouTube é o lugar mais acessado. Se você vai fazer um vídeo, é no YouTube que você tem que colocar. Então, muita gente quer pôr no Instagram porque é da moda, porque eu ponho no Stories e tal, porque muita gente vai assistir naquele momento, mas para você ter uma audiência de peso é o YouTube. Então, acaba que a pessoa põe os dois, e um leva ao outro, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Você faz vídeos? Não, na verdade não. É que como eu estou estudando marketing digital, né, então eu vejo bastante dessas intercomunicações, transmídia, né, esse tipo de coisa, e eu tenho percebido, porque eu consumo, né, bastante vídeo no YouTube, né? Sim. E eu tenho, e por outro lado, eu não uso muito o Instagram, pessoalmente, né? Particularmente, eu não uso muito o Instagram. E eu tenho percebido muito uma onda recente dos YouTubers mandarem as pessoas pro Instagram, às vezes, com conteúdo. Antigamente era só, tipo, me segue lá, pra você ficar sabendo quando tem vídeo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara já coloca vídeo no YouTube e uma continuação do vídeo ou um spin-off do vídeo vai pro Instagram. Exatamente, Bruno, né? Isso. Então, Bruno, na verdade, assim, essas redes, elas mudam muito. O YouTube, não. O YouTube é aquela, né, parruda, onde você sabe e tem certeza que ali você vai ter uma audiência. Já o Instagram está até durando bastante, mas você vê, hoje em dia, as pessoas estão mais no TikTok do que no Instagram. Tem muita gente migrando para o TikTok. E o TikTok não é novo. É que antes as crianças usavam o TikTok, né? E hoje o TikTok ampliou
né? Então, tem muita gente no TikTok. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo os vídeos no TikTok, que tem um super público também, e jogando também no Instagram. Então, você vê no Instagram, você vê os vídeos do TikTok. Aí você fica pensando, por que a pessoa já não faz o vídeo no Instagram, né? E não no TikTok? É porque aí quer pegar os dois públicos. O Instagram, ele começa muito com imagem apenas. Não tinha textão, né? Era imagens bonitas e tudo mais. Muita selfie. Hoje em dia ele passou a ter muitos vídeos e áudios também. Mas ele começa com imagem. Então, cada um tinha sua linha, né? Cada plataforma tinha sua linha. O YouTube era mais vídeos, o Instagram, o Twitter era mais link, assunto mais sério, texto, né, mais curto. Antes até era menos, hoje é 240, mas antes era menos, né? 180, se não me engano. 140, 180 era o SMS. E você tinha que escrever pouco em poucas letras, né? Eu gostava de fazer esse exercício, assim, de caber tudo em 180, sabe? Porque não tem nada a ver, tem gente que faz, continua, né? Continua. Ah, não é legal, continua. Você tem que escrever, né? Para saber ser conciso. Então, você tinha que saber ser conciso, colocar o link. Então, o que você fazia? O link era enorme, você diminuía o link, colocava no encurtador de link. Você tinha todas umas práticas, né? Você tinha o Twitter Moments, que você colocava... Estava acontecendo alguma coisa, você começava aquele momento, né, do Twitter e contava aquela história naquele momento. Então, você tinha várias possibilidades. A hashtag era uma forma muito boa de você também minimizar o seu tempo, né? Porque você colocava a hashtag, a 2 letras já vinha a palavra inteira, então você não precisava escrever a palavra inteira. Então, tudo isso tem a característica de cada rede. Já o TikTok era mais palhaçada, aí também era meio na linha do Vine. Você chegou a conhecer o Vine? O Vine, não sei se alguém teve a experiência do Vine. O Vine eram vídeos curtos, de até 6 segundos. Eram bem curtinhos mesmo. E era só humor. Então, era a vibe do Vine. Vine. V-I-N-E. Era humor. Entendeu? Então, não adianta você querer fazer outra coisa, uma coisa séria, que não cabia. O público era um público que gostava de ver vídeos de humor. Hoje, eles estão misturando muito. O Instagram, além de fotos, né, virou uma coisa de live, né, que é uma grande selfie. Então, muita live, então virou essa coisa, textos enormes, a gente escrevendo, que era uma coisa que se escrevia, né, em outras redes. Você tinha redes, inclusive, que eram de 4.000 caracteres, para escrever muito. Aí você tem as diferentes, né? Você tem Facebook, que é uma coisa mais pessoal, né? De você, né, trocar opiniões com os amigos, né? Tem o Twitter, é um mais profissional um pouco. O Instagram, que era uma coisa mais imagem, hoje ele está um pouco na moda. O TikTok, que ainda é muito engraçado, né? Ainda é. E elas começam a se desviar. Eu não sei se tem gente na minha idade, mas não sei se alguém lembra do Chatroulette. Lembra do Chatroulette? O Chatroulette era muito bacana. Eu gostava de assistir as notícias do mundo inteiro. Então, um cara falava uma coisa que está acontecendo num lugar, se você não gostava do assunto, você passava. Que nem um Tinder, assim, você ia passando. Você passava, escutava um cara da Espanha, um cara de onde fosse, um norueguês, um japonês, você ia passando para as pessoas em todos os lugares do mundo, e conforme você entendia, você ficava, se você não entendia, você passava, ou você aprendia línguas, né, em cima dos assuntos. Então, o Chatroulette de notícias eu gostava muito, mas aí virou uma coisa de mostrar, né, nudes, e aí acabou, porque ele acabou indo para um outro sentido, né? Ele foi para um outro sentido, então o aplicativo ele perdeu um pouco do sentido primeiro. Na verdade, tinha muita coisa também de humor. Eu não sei se vocês conhecem o Bruno Sartori, que faz deepfake. Vocês conhecem? Ele é muito bom. Ele faz deepfake de humor. Ele é muito rápido, né? Então, viraliza muito porque também os assuntos são muito rápidos. A deepfake é alguma coisa que, se você não faz muito em cima da pinta,
muita rapidez em cima de um assunto, também fica sem graça, a não ser que seja uma deepfake de manipulação para atacar alguém, para, né, que nem uma fake news e tal. Mas se é uma questão de humor, ela funciona como um meme, que tem que ser rápido, tem que ser em cima da pinta. Está acontecendo, eu já estou produzindo. Então, eu tenho que ter equipamento suficiente para já ir produzindo. Gente, são 4h30 já, agora que eu estou vendo. Alguém tem pergunta? Professora, de novo. Oi. Uma outra questão que eu gostaria de compartilhar com a senhora. Sim. Na FESP, eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Linguagem e Persuasão, do Adilson Citelli. Sei. O melhor livro que eu li, um dos melhores livros. Minha pergunta é o seguinte: como é que a senhora avalia o conteúdo da informação na internet? Né? Porque a gente tem uma demanda muito forte de fake news. Na aula da professora Thaís Campa, desculpa a redundância, meus colegas, tudo, ela falou que a gente tem que combater dois conceitos, a desinformação e a descontextualização. Como é que a senhora avalia esse conteúdo atual e futuramente daqui para frente? Olha, a gente está numa situação muito difícil, Sidney, porque tem muita proliferação de fake news, e a fake news, inclusive, ela não é só a notícia falsa, porque notícia falsa, o termo está errado, né? Se a notícia não pode ser falsa, porque a notícia, ela tem parâmetros, né? Então, eu posso até falar uma informação falsa, agora, notícia, ela segue regras jornalísticas, então ela não pode ser falsa. Então, vamos chamar de informação fraudulenta, por exemplo, né? São fraudes. E essa questão que a professora Thaís, né, que você falou, ela falou bem uma coisa muito importante, que uma coisa é você ter uma desinformação, que, né, a vacina faz mal e mata pessoas. Isso é uma desinformação. Né? A pessoa não sabe o que está falando uma mentira. Uma desinformação. Não é uma informação, é uma desinformação. Outra coisa é a descontextualização. A palavra é difícil mesmo de falar. Então, é quando você tira aquela informação de um contexto e joga em outro para poder também provocar uma desordem informacional. Então, ela pode estar fora de época. Né? Nossa, mas foi dito 10 anos atrás. Né? O próprio Drauzio não falou alguma coisa que depois ele veio à tona e falou, desmentiu, que era a questão do coronavírus. No começo ele falou que não era tão assim, tão periclitante. Fora do contexto. Agora já usam a frase que ele falou lá atrás, que ele já até desfalou, pediu desculpas, mas não adianta, a pessoa tira do contexto, ela descontextualiza. Então, data errada, outras formas de você usar a fake news é você manipular a frase, né? Então, já existia isso de você fazer antigamente, você só pegava a frase que te interessava para pôr no texto. Só pegava, por exemplo, em áudio, cortava aquela frase só que a pessoa ia explicar depois na sequência e, não, eu cortei aqui. A gente usava, pegava uma tosse da pessoa, a pessoa tossiu. Pegava essa tosse, reserva a tosse, aqui eu quero cortar, eu jogava a tosse. Aí eu pego outra frase e jogo a tosse. Vou cortando e tenho um áudio manipulado. Hoje em dia, como eu estava falando da deepfake, que vai muito além da fake news, porque além dela deturpar, ela põe gente falando na boca da pessoa uma frase que a pessoa não falou. Então, com o trabalho de imitação de voz, de inteligência artificial que pega a voz da pessoa, ela fala coisas fora de ordem, entendeu? Então, a pessoa acredita, porque ela está vendo a pessoa falando. Então, é mais perigoso ainda. Então, a gente teve a primeira deepfake muito famosa, foi aquela da Michelle Obama, falando coisas disparatadas. Ou então pode ser no visual, né? Não só na voz, mas você coloca a pessoa falando uma coisa, mas com visual, nada a ver. Então, isso está ficando cada vez mais fácil de se fazer. Então, por isso mesmo é muito perigoso, porque outras pessoas conseguem fazer facilmente, rapidamente, e deturpa mais ainda a comunicação como um todo. Então, a gente que trabalha com informação, com comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que chega
antes de replicar, né? Antes de saber, nossa, mas isso é de hoje? E esse jornal é esse jornal mesmo? Quem faz, né, fake news, eles pegam os nomes dos grandes jornais, da grande imprensa, e põem nome parecido. Folha da cidade, uma coisa, sabe? Eles põem nomes que são próprios de nomes de veículos, só que esses nomes não são falsos, né? São nomes criados para fazer, às vezes, um site inteiro só de fake news. Então, é muito perigoso. Você não sabe quem está escrevendo, não sabe a fonte, sabe? Então, tem que tomar cuidado antes de publicar. Agora, tem várias formas de saber por onde eu acho os erros, né? Por onde eu consigo captar e ver o que é fake news mesmo, sabe? Como é que eu consigo identificar? Existem várias formas. Aliás, é uma aula que eu estou propondo para o Charlie para a gente fazer num curso mais para frente. Professora, só uma coisa, em cima da sua fala, me lembrou de uma ONG, acho que a senhora conhece, o Brasil Paralelo. Né, que eu li o livro do Leonardo Nalocco, Guia Politicamente Correto, História do Brasil, que a polêmica ele fala que Zumbi dos Palmares tinha escravo. Eu li o livro, ele fala que Zumbi dos Palmares tinha escravo, que era aquela polêmica que gerou tudo na internet e nas mídias sociais. Eu li o livro, fiz uma reportagem no site que eu escrevo, desconstruí todo o discurso dele, né? E como a senhora falou, a gente tem que saber desconstruir essa narrativa, né? Conversa com a aula da professora Denise sobre narrativas de conteúdos digitais, né? Que ela explicou para a gente lá na outra semana, né? Exatamente. Obrigado, professora. Imagina. Agradeço muito as perguntas, Sidney. Obrigado mesmo. Gente, eu não sei, eu tenho um monte de coisa no meu PowerPoint, mas eu acho que já estamos no adiantado da hora. E a gente, sei lá, de repente, poder deixar para uma segunda aula, uma próxima aula, eu continuar falando, porque eu não quero também tomar toda a tarde de vocês. Né? Então, se vocês gostaram, espero que a gente se encontre mais vezes, né, lá na Escola de Sociologia e Política. Espero que a gente se encontre pessoalmente, né, para a gente tomar um café juntos no segundo semestre. Se a gente não puder se encontrar pessoalmente com o pessoal de fora, a gente pode marcar um congresso ou uma outra aula aberta para o pessoal de fora. Né? Obrigada a vocês. O meu contato, eu vou colocar. O meu contato é Magali Prado, Magali com Y, Magali Prado em todas as redes, tá? E no Gmail é Magali P. Prado. Eu vou pôr a tela aqui. Nossa, eu escrevi 40 telas, 39. Entrou a tela? Eu tenho esse repositório também, onde eu tenho um monte de matérias sobre algoritmos de fake news. Chama algoritmosdefakenews.wordpress.com. Então, gente, vocês querendo conversar mais, é só me mandar uma mensagem. Eu agradeço muito a presença de vocês, fiquei bem feliz, mais de 50 pessoas aqui, ó. Muito bacana. Acho que tinha umas 60, né, no começo. 100 pessoas. Aqui é o chat, talvez? Olha, vi um monte de adorei, amei, professora, obrigada, apresentação, boa, muito bom, excelente. Que bom, gente, fico feliz. Dizem que o TikTok pega as suas informações pessoais. Pode ser, viu? Pode ser, sim. Tsunamita que está falando, porque tudo que vem lá da Ásia, a gente tem um pé atrás, né? Qual o problema em relação ao TikTok? Eu entendi que seria pela questão do roubo de dados. Sim, é o que dizem. É o que dizem. Bom, eu acho que assim, se a gente for pensar nisso, todos os nossos dados já estão meio abertos, né? Tudo meio aberto, então a gente não tem muito onde se safar. Nosso celular, qualquer celular nosso, está nos vigiando, nossos dados. Lógico, a gente tem... Cadê o meu? Eu tenho um tablet que é da Huawei, todos os meus segredos.
Legal, uso o Insta e Face, indica o YouTube, devido ao público, exatamente, para aumentar o alcance, exato. Se você trabalha com, nem o Bruno, né, que trabalha com mídia marketing, né, marketing digital, tem que usar todas as redes. Linguagem e persuasão de Adilson Citelli, grande Adilson Citelli, né, lá da ECA, lá, onde eu faço meu pós-doc. Seleciono coisas para ver depois e ok, isso mesmo. Uso favoritos. Também acho bacana. Eu lembro que eu usava aquele Delicious. Eu gostava do favoritos dos Delicious, que é uma rede também, não sei se ela existe ainda. A gente colocava as coisas lá, no dia seguinte a gente acordava e tinha um monte de pesquisa em cima das coisas que a gente colocou. Então, a máquina pesquisava para a gente, era muito bom. E eu lembro que meus alunos me chamavam de Magalicious. Eu crio pasta de favoritos por assunto, exatamente, tem que ser bem organizado. É o Walker, Clayton, isso mesmo. Eu não sou tão organizada, viu, Clayton? Eu sou mais desorganizada, mas e gostaria mais. Adoro mapa mental. Eu não sei não trabalhar sem mapa mental. Eu só trabalho com mapa mental. Tudo que eu vou fazer, qualquer projeto de vida, e às vezes nem é projeto acadêmico, é projeto de vida. Eu vou fazer uma reforma aqui em casa, eu faço um mapa mental. Internet sempre ativa, interativa. Isso mesmo. Olha, muito bate-papo aqui. Contra-argumentar a desinformação. Exatamente, a gente tem que contra-argumentar a desinformação. O problema é que a desinformação é muito rápida. Então, todo mundo já fica sabendo, todo mundo acha que é verdade aquilo, e até a gente, né, checar isso, já tem várias agências de checagem, até as agências checarem, não, isso não é, que nem a última agora, foi que aquele prêmio Nobel, estavam falando que ele disse que o vírus era de laboratório, é mentira. Então, até todo mundo checar, tem demora para checar, e dizer que é uma fake news, aí a notícia já se espalhou, né? A fake news já se espalhou. Tecnologias da Inteligência, Pierre Levy, isso mesmo, eu também já li, eu recomendo. Tem aqui um monte de livros do Pierre Levy, adoro ele. Eu queria que ele fosse meu supervisor num próximo pós-doc, mas ele já está indo no caminho da aposentadoria. Nossa, um monte de gente pondo sim. Não, o foco da aula não foi o rádio, eu dei alguns exemplos de rádio, né? Mas serve para todas as áreas, viu? Quando eu falo de segmentação, você tem jornal segmentado, você vai numa banca, você tem, né, revistas de cavalo, revista de carro antigo, segmentação, ela é bem geral. É isso, gente. Eu vou olhar depois todas Nossa, tem muita conversa aqui. Eu vou ler tudo, viu? Faço questão de ler tudo. Qual é o outro livro? Olha, para quem chegou depois, os meus livros. O primeiro é o Produção de Rádio, um manual prático. Tem esse... Ciberativismo e Noticiário, da mídia torpedista às redes sociais. Tenho esse, que é o Web Jornalismo. Para quem gosta de rádio, tem História do Rádio no Brasil. Talvez seja por isso que eu falo muito de rádio. Escrever 700 páginas sobre rádio, acabo tendo muitos exemplos de lá. Mas é que rádio é algo viciante, né? O bichinho te pica e nunca mais você se livra. Mas, gente, muito legal, viu? Obrigada pela audiência de vocês.